Oi, meus amores, com saudades, como é que vocês estão? Pensei muito se eu gravaria esse vídeo ou não. Sei que não tenho o porquê me justificar pra ninguém ou explicar o porquê da minha vida pessoal. Mas eu decidi gravar pra deixar salvo aqui, porque provavelmente eu terei outros surtos, porque sintomas como os meus dificilmente têm cura, então a vida é assim. Eu sei que esse ano não foi um ano só difícil pra mim, foi pra muita gente. Foi, assim, um ano extremamente complexo, né? Mas eu vim aqui tratar de um assunto, assim, bem mais específico em relação às coisas que me acontecem. Por quê? Todo mundo que olha de fora acha que minha vida é mil maravilhas. Eu já cansei de bater aqui na tecla desse Instagram. Na tecla aqui nesse Instagram, nos meus stories. Quem me acompanha mesmo sabe que eu vivo falando pra gente não se basear na vida de ninguém. Principalmente na minha, porque eu canso de receber comentários, directs dizendo como eu sou uma boa mãe, como eu tenho coragem de fazer muita coisa, eu queria ter a força de vontade que eu tenho. E não é bem assim que funciona. Hoje é dia 22 de dezembro. Eu tinha gravado um vídeo tem 2 semanas com o seguinte tema: uma carta pro meu suicídio. Graças a Deus eu tive bom consciência, né? Excluí o vídeo, não postei. Até porque eu tava expondo muita coisa, muitas pessoas que não tinha necessidade nesse vídeo. Mas de qualquer forma, eu queria falar uma coisa. Na minha última tentativa real de suicídio, eu tinha poucos seguidores, ainda bem pouco, e eu disse que eu ia abrir um canal no YouTube, porque muita gente tinha curiosidade sobre tudo isso. A minha cunhada é psicóloga, esse dia ela falou uma coisa que eu fiquei até pensando, porque ela disse que conhece na teoria, mas acha muito interessante a minha visão da vida, porque eu sei tudo na prática. E eu fiquei pensando, por que ficar guardando isso por muito tempo? Porque eu acredito que muita gente pensa o seguinte: nossa, a Nay acordou na vidinha perfeita dela hoje, decidiu, vou ter uma ansiedade, vou sumir da internet. E não é bem assim que funciona. E é por isso que eu resolvi me abrir um pouco. Eu espero que não seja gatilho pra ninguém o que eu falar, que vocês entendam com sabedoria. Só tô querendo me explicar e contar fatos pessoais, minha visão e etc. Que não faça mal algum a ninguém, qualquer coisa que eu disser nesse vídeo. Eu vou tentar explicar um pouquinho como funcionam as minhas doenças. Porque hoje em dia as pessoas, elas praticamente se autorrotulam o tempo todo de ansioso, depressivo, e muitos deles nem fazem ideia do que é isso. Então não, gente, eu não acordei um dia e falei, hoje eu vou ter ansiedade. Eu vou colocar algumas das minhas doenças patológicas aqui, que hoje eu sei mais ou menos o porquê, de onde veio, na época eu não sabia, pra tentar explicar pra vocês como tudo começou, pra ver se vocês me entendem. Vamos lá. Eu comecei a tentar suicídio, eu tinha 10 anos de idade. Era uma criança, é a idade do meu filho, gente. E eu não imagino o meu filho vivendo e passando por isso que eu passei. Na época, as pessoas falavam que eu só estava tentando chamar atenção na minha adolescência. Hoje em dia eu consigo entender que eu tive crises depressivas desde muito criança, porque eu cresci num ambiente de pais separados, de uma vida muito conturbada, não tenho porquê eu explicar exatamente tudo o que acontecia dentro da minha casa, não venho aqui agora, mas foi basicamente assim que eu adquiri isso. Posteriormente a isso, eu adquiri o borderline. O que é o borderline? O borderline, no meu caso, também agravava a minha depressão e veio a minha ansiedade. E eu me mutilava, ou seja, eu me cortava o tempo todo. Desde os meus 11, 12 anos eu já me cortava. Então, assim, na época também muita gente falava, né, que eu estava me cortando pra chamar a atenção. Mas aí vocês imaginam a dor que uma criança, porque eu era uma criança, até 11 anos de idade, a dor que uma criança deveria estar sentindo ao nível de se trancar no banheiro e se cortar e ver o sangue jorrando na pia e cortar mais pra jorrar mais, e quando parava de sangrar cortava mais, eu cortava corte em cima de corte, cicatrizava, e era o tempo todo usando munhequeiro, o tempo todo se tampando, porque eu também cortava as pernas e ninguém nem sabia que eu cortava as pernas. E foi assim que eu comecei os meus diagnósticos.
Depois disso, eu comecei a adquirir as minhas crises de ansiedade. Na época eu não fazia ideia que era uma crise de ansiedade. Meus pais me levavam no hospital porque eu sentia muita falta de ar. Minha respiração ficava basicamente assim. O meu corpo adormecia todo, minha mão, eu não sentia, travava o meu corpo. Era muito estranho. E eu fui levada a um médico que disse que eu tinha asma. Uma das vezes que meus pais me levaram que eu estava passando muito mal, eles me doparam, eu tomei uma injeção que eu fui carregada para casa. Isso é que eu tinha o quê? Uns 13 anos. Então imagina, eu não, que nem eu falei, eu não preciso explicar, mas vocês imaginam como devia ser minha vida na época para eu chegar nesse nível. Mas de fora todo mundo achava que era linda a minha vida, perfeita, né? Que nem eu falei, não vou ficar expondo nada demais aqui porque eu não tenho porquê eu falar da minha vida pessoal dessa forma. E aí, tá aí, tudo bem. Além de tudo isso que eu já passava, eu engravidei com 15 anos de idade. Tinha acabado de entrar no ensino médio. Então, eu fui muito julgada pela família, eu fui muito julgada pelas pessoas na rua, eu era julgada na escola, eu passei situações assim que acho que se eu falar, vocês não acreditam, que nem eu falei, não vou ficar falando coisas assim muito detalhadas. E foi quando eu tive depressão pós-parto, na gravidez do Eduardo. A depressão foi tão horrível que a gravidez do Eduardo foi assim bem difícil. Algumas pessoas já viram os relatos, tem lá no meu feed. Eu engravidei dele na época das férias, né? E o Eduardo nasceu em fevereiro. Foi praticamente no início das aulas de novo. E... um minuto, porque eu prometi que eu não ia chorar nada durante esse vídeo. E eu lembro que... e eu já tô querendo chorar. Eu lembro que eu me sentia muito sozinha. Os meus pais trabalhavam, eles saíam de casa muito cedo, voltavam à noite. E eu peguei atestado de 4 meses, só que meu atestado de 4 meses coincidiu com as próximas férias, então eu fiquei praticamente 6 meses dentro de casa. Nesses 6 meses, eu só ficava deitada dormindo, literalmente. O Eduardo só mamava, né? Então ele mamava, dormia, e fora as noites que ele foi uma criança bem difícil, então às vezes eu ficava 3 dias virada junto com o Eduardo e eu sempre fui de viver isso muito sozinha. Meus pais mal levantavam, assim, eu me sentia muito mal em deixar essa responsabilidade pra eles. Então eles só levantavam assim, em extrema urgência, Eduardo gritando, chorando, eles levantavam pra me acudir. Mas sempre fui eu sozinha. Então meus pais saíam pra trabalhar 6, 7 horas da manhã e quando eles voltavam às 7 horas da noite, eu estava lá na cama, eu não comia, não bebia água, às vezes nem banho eu tomava. E dia após dia foi desse jeito. Quando eu voltei pra escola, foi uma fase muito difícil pra mim, porque além dessa depressão, de me sentir muito sozinha, o Eduardo não aceitava alimentação, o Eduardo não aceitava água, meus peitos jorravam na escola, era muito horrível. Imagina, eu já tinha feito 16 anos, uma menina de 16 anos que ainda dava de patins com meus amigos na rua. No meu aniversário anterior, o Eduardo tinha pedido uma boneca pro meu pai. Então, assim, foi muito punk pra mim. Depois disso, assim, muitas pessoas conhecem por alto a minha história com o Felipe. A gente foi um relacionamento muito conturbado, não tem por que eu entrar nesse assunto também. Eu entrei na faculdade e dei uma de porra louca, só bebia todos os dias, matava aula, era horrível. Brigava muito com o Felipe, acabei engravidando do Enzo. E a gravidez do Enzo, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu mal tinha me recuperado da depressão do Eduardo. E eu descobri que eu tinha uma gravidez de risco. Quando eu fiz 4 meses, eu tive que internar e ficar longe do Eduardo. E foi muito, 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 muito difícil pra mim. Eu não podia ir ao banheiro sozinha. E as minhas crises de ansiedade atacavam a noite inteira, meu coração doía, eu implorava pra Deus morrer o tempo todo. Eu desejei a minha gravidez de uma forma que eu acho que eu nunca vou me perdoar da forma que eu desejei a gravidez do Enzo. Foi muito cruel pra mim e pra ele também, que não tinha culpa de nada. E aí o Enzo nasceu e eu sofri muito depois que o Enzo nasceu também.
depois que o Enzo nasceu, eu e Felipe a gente voltou, fomos morar juntos. Não deu certo. E quando a gente terminou, eu descobri que eu já estava grávida do Teodoro. Eu engravidei do Teodoro no meu resguardo, praticamente. Não tinha dado tempo ainda de eu ter ido atrás de nenhuma proteção, assim, sim. A gente usava camisinha, porém, né, morando junto não foi o suficiente. Tive depressão pós-parto do Enzo também. Meu leite secava o tempo todo. Eu achei que eu não ia dar conta de amamentar o meu filho, mas graças a Deus eu dei. E aí, na gravidez do Teodoro, eu comecei a me cuidar mais. Comecei com psicólogo de novo. Já tinha feito desde os 11, 12, 13, mas nunca tinha resultado. Comecei a me cuidar mais de novo. E assim, tô pulando etapazinhas, mas nessas etapazinhas que eu estou pulando, separação dos meus pais, largar o ensino médio para cuidar de um filho, ficar em casa sozinha, não ter o pai presente, eu ser sozinha, muito nova, para criar 2, 3 filhos, um relacionamento que era muito abusivo na época e eu sofria muito, vocês não têm noção. Isso foi agravando depressão, foi agravando borderline, foi agravando ansiedade. E beleza. Minha borderline, que antes era só mutilação, teve outros sintomas dentro dela, porque a borderline é bem ampla. Tem muita coisa envolvida, dos surtos, das psicoses, vitimismo, drama, muita coisa entra dentro do borderline. E cada fatorzinho desse foi só aumentando. Pra vocês terem noção, todo mundo conhece o hormônio da ocitocina que a gente tem, né? Porque a mãe dá conta de aguentar muita coisa por causa desse hormônio do amor. E imagine como minha cabeça estava tão fodida que nem esse hormônio me fazia sentir amor por nada. Nada, nada, nada. Na gravidez do Enzo, inclusive, eu tive que usar aqueles sprays de ocitocina pra tentar ajudar o parto, pra tentar amamentar, pra parar de sentir estresse, pra não ter contração, não ter um parto prematuro. E isso foi levando uma coisa a outra. Quando foi a gravidez do Teodoro, como eu tava falando, que eu comecei a me cuidar melhor de novo, Teodoro nasceu e eu fiquei literalmente mãe solo dos meninos. E quando o Teodoro tinha 2 meses, a nossa casa foi assaltada. E eles botaram uma arma na cabeça do Teodoro, eu tava de resguardo. Pensei que eu ia parir o meu útero, de tanto medo que eu senti naquele dia. Muita gente conhece essa história. Na época não tinha o Instagram da forma que tem, era mais o Facebook. Na época eu era diretora da Mary Kay. E eles roubaram todos os produtos que eu tinha dentro de casa. Eu fiquei com uma síndrome do pânico, assim, tão horrível, que eu não conseguia entrar na minha casa de novo mais. Porque eles apontaram a arma na cara do Teodoro, apontaram faca pro Enzo. Eu tinha um filho de 1 ano, um filho recém-nascido, o Eduardo, e eu fiquei sozinha na casa com eles. Então foi uma coisa muito horrível. Até hoje, isso já tem 4 anos, até hoje eu não durmo direito. Eu tava morando em apartamento e eu tinha a sensação de que alguém iria pular a janela do apartamento. E foi algo que mexeu mais ainda com o meu psicológico. Saí de casa, fui morar sozinha com os meninos e não deu certo, porque eu estava completamente transtornada todos os dias dentro de casa. Eu fui morar num prédio também, porque eu tava com medo de morar em casa, ainda mais sozinha com eles, era só eu e eles. E todos os dias eu me imaginava subindo até o último andar com meus filhos no colo e pulando lá de cima. A gente não comia direito, a gente não dormia direito. E acabou que eu ainda briguei com meus pais, foi muito difícil, briguei com a minha mãe. E uma coisa foi levando a outra. Quando deu no limite, minha mãe foi lá, me buscou os meninos, a gente voltou pra casa. E eu chorava porque eu não conseguia entrar dentro do meu quarto, que foi o primeiro lugar que eu vi os bandidos. E toda essa confusão na minha cabeça. Na minha casa acontecem muitos problemas pessoais também, que eu acho que vocês nunca terão noção do que acontece. E como eu falei, eu não tenho como falar, senão eu acabo expondo muita gente que não tem o porquê. Passou um tempo, eu acabei tentando meu suicídio, que foi, assim, muito horrível. Eu cheguei no limite do surto, no limite.
e fiquei internada os 45 dias. Quando eu saí com o propósito de renovação da minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu amo meus filhos mais do que a minha própria vida. E não foi por mim, porque por mim eu já teria desistido. De novo. Mas eu decidi continuar porque eles não mereciam passar por isso. Eles não mereciam ficar sem uma mãe. E decidi ser forte. Eu chorava todos os dias, até hoje. Tem dias que eu choro todos os dias. E eu sou muito de... As pessoas veem os meus surtos. Tipo, as pessoas percebem quando eu tô estressada, eu xingo, eu grito, eu surto. Mas eu sou muito de esconder às vezes o que eu tô sentindo. Então, quando eu tô mal, eu me tranco. Vou tomar banho, choro. Eu deixo as pessoas saber que eu tô doida, mas não deixo as pessoas saber da minha fraqueza e que eu tô triste. Esse sintoma de autodefesa tá muito enraizado em mim. Eu não aguento mais as pessoas saberem das minhas fraquezas da minha vida e jogarem na minha cara. E então, eu decidi recomeçar tudo de novo. Eu e o Felipe, a gente voltou, nós fomos morar juntos. Tive muitos surtos depois disso. Graças a Deus, o Felipe amadureceu de uma forma, assim, sensacional. Sempre me apoiou nos meus surtos, cansou de me pegar trancada no banheiro com gilete, cansou de me segurar, cansou de me ajudar, de tudo. Cuidar dos meninos quando eu não tava dando conta. Ele foi um suporte, assim, sensacional. Aí, mudamos de cidade, vim pra Anápolis com o sonho de abrir a minha loja, de ter o meu negócio. Larguei a faculdade lá naquela época, ainda quando engravidei do Enzo. Voltei pra faculdade um tempo depois pra fazer enfermagem, mas não deu certo por motivos pessoais, financeiros, enfim. E aí vim abrir a loja no meio de uma pandemia. Vim pra um lugar que eu não conhecia ninguém, que não tem um dia que eu não sinta falta de ter qualquer... Não que eu não tenha, eu tenho a minha família, eu tenho o meu marido, eu tenho com quem sair, a gente sai junto, a gente se diverte junto, eu saio com nossos filhos, e pra mim é o suficiente. Mas tem dia que dá saudade, que me dá algumas crises. Eu tô passando por isso tudo sozinha desde quando saí da clínica sem tomar nenhum medicamento. Na clínica eu tomava 17 remédios por dia. Hoje eu não tomo nenhum. Então eu tô sendo forte eu e eu mesma, sem apoio psiquiátrico, sem apoio psicológico. E tô indo. Só que esse ano foi difícil. Esse ano chegou momentos que eu achei que eu não teria como colocar comida dentro da minha casa para meus filhos. Eu sei que eu posso ter apoio de muita gente. Graças a Deus eu tenho muito apoio. Mas foi desesperador. Foi um ano desesperador para mim. E nesse ano desesperador, eu mudei muitas atitudes minhas. Porque, por exemplo, quem me segue há muito tempo sabe que antigamente o mundo tava caindo e eu tava apostando que o mundo tava caindo. Não que eu não sinta falta disso, às vezes eu sinto, não por mim. Muita gente fala que eu fico expondo demais a minha vida na internet, etc e tal. Mas o poderzinho de cura, não poder, que eu acho que é uma palavra muito forte, eu também tenho um poder de curar ninguém, mas a sensação de ter gente que passava pelo mesmo, aquela rede de apoio, de saber que muita gente melhorava e me ver daquela forma e saber que eu também melhorava, que os dias ruins iriam passar, me fazia bem. Só que este ano eu cheguei numa sensação da minha vida que meu coração não sente nada, eu não sinto prazer, não sinto vontade. Eu não sei explicar. E é horrível, porque, que nem eu falei lá no início do vídeo, eu não tenho por que estar me justificando, me explicando a minha vida pessoal pra vocês. Mas é horrível as pessoas olharem de fora e imaginar que tá tudo lindo e perfeito na minha vida. É horrível as pessoas olharem de fora e imaginar que eu faço muito show, muito drama. Que nem eu disse, eu não tenho por que contar pedacinhos particulares da minha vida. Mas eu queria muito que essas pessoas que falam isso, passe. Nossa, tô ficando nervosa. Passe pelo que eu passei, pelo menos um pedacinho. Eu sei que eu sou privilegiada de diversas formas, mas eu sou do tipo que fala que tem dores que são diferentes.
Então, no sentido de, por exemplo, passar separação dos pais, uma vida de inferno na sua infância, suicídio desde os 10 anos de idade, engravidar na adolescência 3 vezes, se sentir sozinha, ficar sozinha, não, sentir que não tem ninguém e se manter rindo. E quando as pessoas vêm falar com você, você não pode ser ignorante. Quando as pessoas vêm falar com você, você não pode ser ruim. Você não pode dar desculpa do teu passado, beleza? Porque é o que eu mais escuto. Que eu tenho que seguir em frente e esquecer que tudo isso aconteceu na minha vida e tenho que ficar sorrindo. Eu concordo? Concordo em partes. Eu preciso muito me libertar de diversas coisas para seguir feliz na minha vida. É fácil? Não, não é fácil. Então, eu não acordo um dia e falo, tô surtada. Vou sumir do Instagram porque eu tô surtada. Tive uma crise de ansiedade hoje. Acho que hoje eu quero ter ansiedade. Não é assim que funciona. Eu queria muito, do fundo do meu coração, que vocês entendessem isso, sério. Trouxe um pouquinho dos transtornos que eu tenho. Transtornos que eu estou levando só eu e Deus e minha família. E queria muito pedir menos julgamento aqui, quando eu sumo e quando eu volto. Minha vontade é estar aqui todos os dias, mas não tô conseguindo, porque eu amo estar aqui. Mas eu tô com um vazio tão estranho que eu não consigo aparecer aqui. Que nem eu falei também que eu sempre fui de mostrar tudo, me expor demais. Quando eu tava ruim, eu falava que tava ruim. Quando eu tava surtada, eu falava que tava surtada. E eu não consigo chegar aqui e fingir que minha vida tá boa pra vocês. Então eu prefiro me ausentar. E aí eu me ausento. Mas era basicamente isso que eu queria esclarecer pra vocês. Tentei um suicídio tem 3 semanas. Me dopei de remédio. Fiquei dormindo durante 2 dias seguidos. Os meninos não estavam aqui, eles estavam em Brasília. Tava só eu e o Felipe. Felipe precisou ficar praticamente 2 dias a mercê de me ajudar, sem trabalhar, enfim. E uma coisa muito interessante a ser dita também, na minha outra tentativa de suicídio, que eu fiquei internada, 3 dias antes foi aniversário do meu irmão. E ele fez festa lá em casa. E eu estava felizona com meus amigos, curtindo. Ninguém esperava que isso acontecesse. Igualmente dessa vez. Apesar de que, dessa última vez, eu já estava mal. Eu tinha ido pro Corumbá. Fiquei o final de semana lá, mas passei o dia deitada praticamente, com muito sono excessivo. Eu sinto muito isso na minha depressão. Eu tenho um sono que não acaba. Eu durmo real 3 dias seguidos. Fico 3 dias seguidos sem comer. E nem sinto falta. E eu já tava meio mal quando eu cheguei em casa. Foi só uma oportunidade de continuar. Mas é isso. Meu melhor amigo costuma dizer que eu tenho um dom pra escrever. Coisa que eu não faço há muito tempo, que nem ler. É a coisa que eu mais amava na minha vida e fui perdendo o amor. A depressão faz isso com a nossa mente. Eu não sei como explicar. Mas sabe quando a gente vê aquelas imagens na internet de uma pessoa depressiva que o cérebro tá todo manchado, uma pessoa normal não é assim? Eu acho que essa parte manchada, ela tira tudo de bom que a gente tem na vida. E a gente não consegue recuperar que nem era antes. Então eu deixei de gostar de muitas coisas na minha vida. Enfim, e ele costuma dizer que eu deveria muito escrever um livro. E uma coisa que eu ando pensando real, pra explicar todas essas falhas que eu deixei nesse vídeo, às vezes eu me liberto de alguma forma. Só não me pressione a ficar voltando quando eu não tô afim. E também não me julguem quando eu volto do nada ou sumo do nada. Trouxe bem por cima. O que acontece por aqui chega nem pouco de um terço do que eu passei e passo de verdade. Não estou aqui me vitimizando, juro, nem fazendo de coitada. Só queria real falar que eu tô cansada. Estou extremamente cansada. E tô tentando lutar pela minha vida. Pela vida dos meus filhos, da minha família. E não tá sendo um processo fácil. Tá mais difícil do que eu pensei.
Tem dias que eu imploro pra Deus. Por que é tão difícil ser uma pessoa normal? Que nem muita gente que consegue acordar de manhã, fazer seus afazeres e viver sua vida. Eu não consigo viver minha vida. Levantar é um desafio tão grande que vocês não têm noção. O tanto que eu me forço a ser forte, porque eu não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de ser mãe, não tenho vontade de amar, de fazer nada. E eu me forço a fazer para tentar me encaixar um pouquinho do que um ser humano precisa ou necessita para viver, sei lá, ter aquela sensação de felicidade. Mas eu vou acabar por aí. O vídeo deve ter ficado muito grande.